Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 3 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos àqueles que estão ouvindo essa pregação pela primeira vez, aqueles que ouvem e compartilham todos os dias. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Hoje eu quero fazer um desafio para todos que ouvirem essa pregação. Assim que você ouvir a pregação, nos comentários da pregação de hoje, eu queria convidar você para fazer uma partilha. E a partilha é essa: qual a parte da pregação que mais tocou o seu coração? Partilha com a gente aí nos comentários. Você pode ter certeza que a sua partilha vai abençoar a vida de outras pessoas que lerem os seus comentários. E eu tenho certeza que eu posso contar com todos vocês. O Evangelho de hoje, ele tem grandes ensinamentos do Senhor para cada um de nós. Jesus sabia que o fim da sua jornada aqui na terra já estava chegando e tudo aconteceria em Jerusalém. E Jesus, então, sabendo que estava na hora, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. É Jesus, o Cordeiro, que vai ao encontro do sacrifício. É Jesus que vai ao encontro da sua morte, da sua paixão, porque era necessário que ele passasse tudo isso para nos salvar, para nos dar vida e para nos libertar definitivamente de todo o jugo do pecado e da morte. Jesus, então, ele vai com seus discípulos. E Jesus, ele enviou alguns mensageiros para preparar um lugar para eles se hospedarem, para passarem a noite, para descansar, para que no dia seguinte eles pudessem continuar o caminho. E eles entraram no povoado de samaritanos. E vocês vão se lembrar da passagem da samaritana, e vai deixar bem claro que eles não combinavam com os judeus. Eles não se davam bem. E aí então, quando aqueles enviados vão preparar o caminho, os samaritanos não os receberam. Não os receberam justamente porque entenderam que eles iriam para Jerusalém. E eles não queriam ali judeus para que não causasse problemas para eles, para que eles não recebessem retaliação de Jerusalém. E aí então, eles não receberam Jesus ali. Os discípulos Tiago e João ficaram nervosos com aquela situação. E olha o que eles disseram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Naquele momento da raiva, da decepção, essa foi uma atitude humana dos discípulos. Mas Jesus os repreendeu e foram procurar
outro lugar para se hospedar. E essa palavra, em poucas linhas, traz para a gente muitas reflexões. Primeiro, nós precisamos entender muito isso. Jesus, em momento algum, ele fugiu da cruz. Jesus, em momento algum, ele fugiu do sacrifício, da prova que ele tinha que passar. E isso para nós deve mexer com o nosso coração, para nós também entendermos. Como Jesus falou, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós somos chamados para ser fiéis ao Senhor e nos momentos difíceis, não pegar atalhos, não desviar do caminho, mas irmos firmes até o fim, carregando a nossa cruz, porque lá no final existe uma recompensa que nos espera. E aquela cidade, aquele povoado, os samaritanos, não receberam Jesus, não acolheram Jesus, mesmo já tendo realizado Jesus vários milagres. E o que a Bíblia se destaca mais é o encontro de Jesus com aquela samaritana no poço. E eles não receberam Jesus. Eles não queriam Jesus ali. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também não agimos assim. Quando Jesus nasceu, ninguém quis recebê-lo. Os locais, as pousadas, estavam todas cheias. Não havia lugar para Jesus. É por isso que o Natal ele traz esse sentido para nós de receber Jesus, porque Jesus ele foi rejeitado desde o seu nascimento, antes dele nascer. Ele já era perseguido. E aquelas pessoas tiveram a oportunidade de receber Jesus, de receber o Salvador, mas com medo de que algo acontecesse a eles, eles rejeitaram Jesus. Muitas vezes, nós temos medo de ser cristãos. Nós temos medo de assumir a nossa identidade, de assumir quem nós somos. Nós temos medo de deixar as pessoas verem Jesus em nós. Nós temos medo de carregar esse título de cristãos, pelas consequências que podem trazer a nós sermos chamados de cristãos. Mas eu quero dizer hoje para você, em nome de Jesus, não rejeite o Senhor. Não esconda o Senhor de dentro de você. Nós somos chamados para ser sal da terra e para ser luz nesse mundo. Então, quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós somos chamados a deixar as pessoas verem o Senhor em nós, através das nossas atitudes, do nosso exemplo, do nosso testemunho. E o Senhor falou: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Os samaritanos perderam uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Mas nós somos chamados a aproveitar essa oportunidade que o Senhor dá de hospedar, de ficar, de fazer morada no nosso coração. Mas nessa passagem, o mais importante não foi a rejeição dos samaritanos. O que causou mais estranheza foi a atitude dos dois discípulos. Quando eles foram rejeitados junto com Jesus, no coração deles veio a vingança. Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos mandar descer fogo do céu, que agora vai acabar com esse lugar todo. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas e quantas vezes na nossa missão nós agimos assim, como os discípulos agiram, querendo vingança, querendo o mal daquele que nos ofendeu, querendo o mal daquele que nos rejeitou, querendo o mal daquele que rejeitou Jesus. O nosso humano, ele pede a vingança, a retribuição do mal com o mal.
Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que nós somos de Jesus, que nós agimos em nome do Senhor. A vingança não pertence a nós. Pagar o mal com o mal não pertence a nós. Na missão de evangelizar, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, você já pode ter passado por essa experiência. Quantas pessoas rejeitam Jesus? Quantas pessoas rejeitam a sua palavra? Quantas pessoas ao nosso redor, quando sabem que nós vamos falar do Senhor, vão se afastando? E a atitude dessas pessoas, muitas vezes, podem nos magoar e nos magoam. E aí, humanamente, podemos cair na tentação de desejar a vingança, de desejar o mal para aquelas pessoas, de não dar uma nova oportunidade para aquelas pessoas. Mas quando isso acontecer, nós devemos olhar para nós. Os discípulos deveriam ter olhado para eles também, porque um dia eles foram alcançados com a misericórdia do Senhor Jesus. Um dia eles foram chamados, mas a vida deles também antes do Senhor eram vidas de pessoas que não viviam na misericórdia de Deus. Mateus, por exemplo, era cobrador de impostos. Cada um tinha a sua dificuldade, o seu erro, o seu pecado, a sua cruz que carregava. E nós não somos diferentes, irmãos e irmãs. Porque o que o Senhor está ensinando aqui é a misericórdia. O Senhor não veio para destruir ninguém. Já imaginaram se cada pessoa que rejeitasse Jesus viesse fogo do céu e acabasse com aquela pessoa? Isso poderia ter acontecido comigo, com você, porque nós também, um dia, andávamos em caminhos errantes e hoje, ainda carregando o título de cristãos, nós ainda somos imperfeitos, temos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Então nós precisamos olhar para nós primeiro, antes de querer condenar a atitude dos outros. Olhar para nós e saber que um dia a misericórdia do Senhor nos alcançou e que o Senhor nos deu várias e várias oportunidades. Antes de nós abrirmos a porta, o Senhor bateu na porta do nosso coração durante muito e muito tempo. E você que está ouvindo essa pregação hoje, você sabe disso. Quantas vezes nós rejeitamos o amor de Deus? Quantas vezes nós desprezamos a misericórdia de Deus? Quantas vezes falamos não para o Senhor? Então Jesus está ensinando a misericórdia. E Ele está ensinando algo maravilhoso. O fogo que nós precisamos pedir não é o fogo para destruir aquele que rejeitou a palavra de Deus. Mas nós precisamos pedir é o fogo do Espírito Santo. Aleluia! Pedir o fogo do Espírito Santo para aquele que está rejeitando, que ele possa ser tocado pelo Espírito Santo e possa ouvir a voz de Deus e possa aceitar o Senhor e possa abrir o coração para receber Jesus na sua vida. E o Senhor quer nos ensinar a ter paciência, porque aquele que rejeitou hoje a palavra que você falou, aquele que rejeitou hoje o testemunho que você deu, uma palavra de Deus que você ministrou para aquela pessoa, o Senhor está dizendo para nós termos paciência, para nós não desistirmos, porque no momento certo, essa pessoa vai entregar a sua vida para Jesus. No momento certo, esse filho, esse esposo, essa esposa, esse amigo, essa amiga, alguém da família que está longe de Deus e que todos os dias você reza por essa pessoa com lágrimas, o Senhor está dizendo paciência, paciência, porque o Senhor, Ele tem paciência conosco todos os dias. Ele nos perdoa todos os dias, Ele nos dá uma nova oportunidade todos os dias. Então nós não devemos desistir e não devemos desejar o mal para aquele que rejeita o Senhor. Porque o Senhor
ama a todos nós da mesma maneira. E Ele deseja que todos nós possamos um dia ouvir a sua voz, abrir o nosso coração e deixar Ele habitar, e deixar Ele morar, e deixar Ele transformar a nossa vida de dentro para fora. Não se desespere, não desanime. Enquanto eu preparava essa pregação, o Senhor colocava isso no meu coração para dizer para alguém: essa pessoa que você está lutando pela conversão dela, não desanima. Não importa quantas vezes você já falou de Jesus para essa pessoa. Não importa quantas vezes essa pessoa já falou não e virou as costas para você. O Senhor está dizendo para você: continua. Continua amando essa pessoa. Continua abençoando a vida dessa pessoa. Continua. Seja perseverante. Seja fiel como o Senhor nos pede. E no momento certo, esse coração de pedra vai se transformar num coração de carne, moldado pelo amor e pela misericórdia do nosso Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse dia eu quero te louvar de todo o coração. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigado, Senhor, porque enquanto nós estávamos andando no caminho errado, o Senhor estava cuidando de cada um de nós, nos livrando de tantos males. O Senhor batendo na porta do nosso coração. O Senhor nos mostrando, através de tantas situações, que o Senhor nos ama e que o Senhor deseja ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso bom pastor. Nos ajuda, Senhor, a ver o outro da mesma maneira que o Senhor nos vê. Nos dá, Senhor, o dom da paciência para não desistirmos de evangelizar, para não desistirmos dos nossos, Senhor, daqueles que o Senhor nos confiou para testemunhar o seu amor, aqueles que ainda não abriram o coração, esse filho, essa filha, esse esposo, essa esposa, esse irmão, essa irmã, esse colega do trabalho, esse colega da escola. Dai-nos essa graça de sermos persistentes, Senhor, e continuar batendo na porta desses corações com o poder da sua palavra, até que chegue o momento que essas pessoas vão se render ao seu amor e vão conhecer o seu poder curativo, o seu poder transformador. Ao Senhor o louvor, a honra e a glória. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.